Sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Está no ar, Abra Sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. É isso mesmo, muito bom dia. Bom dia para você que está ligadinho conosco aí, através da Rádio Semear, através das lives, você que tá acompanhando a programação. E para você que está sempre acompanhando a programação, muito bom dia. Começando mais um programa, Abra Sua Bíblia, diretamente aqui da Maringá, no Paraná, né, para todo mundo, através da internet, né, levando aí essa mensagem de fé, de esperança, às vezes de desafio, né, também. E essa é a nossa missão, né? Quero convidar você a parte com essa viagem, mergulho, como dizem, né, e os coaches, né, essa imersão na palavra de Deus. Cada dia um desafio novo, cada dia uma tema novo, cada dia um desafio novo, né? E muitos de têm suas lutas, né? Às vezes mesmo na caminhada, até no que diz respeito à nossa vida como irmãos, né, na congregação. Sempre temos nossos desafios. E aqui nós temos trabalhado um desafio que é talvez um pouco maior, e até eu poderia dizer, né, que convida a todos nós, de uma forma coletiva, participar desse desafio. Desafio que deve ser encarado como compromisso, né? Estar cada dia vigiando e vigilante, né? Com as questões que respeito à nossa fé, à nossa esperança, à nossa salvação. Então, é sempre um convite nesse ponto. E hoje nós vamos ter aqui no programa nosso participante, é uma pessoa que eu conheço desde 95, quando eu cheguei na igreja, que é o meu irmão Totó, com a gente, falando um pouco sobre. Para quem não conhece, o Totó vai se apresentar, vai falar um pouco da sua história. Vai falar hoje, o foco no programa vai ser o movimento de restauração e a restauração do movimento, né? Eu creio que é muita coisa para a gente falar, se não tem tempo falar, a gente vai continuar falando próxima semana, né? Certo é que são assuntos importantes, que nós acreditamos que seja importante. Eu espero que para você também seja importante e que assim sendo, a gente possa aproveitar, né, esse momento para ter pergunta, tirar dúvida, fazer comentários, né? Então você que está acompanhando pelo site, ou seja pelas redes sociais, pelas lives, ou pelo aplicativo, participa, tá? Tem aí o nosso, nosso WhatsApp, você que tá no Telegram, temos o Telegram também, manda sua mensagem aí, onde você tá nas lives, manda sua live. Inclusive, se você está no nosso site, você pode mandar sua mensagem pelo site também. Bom, também. Então, a nossa alegria e a nossa satisfação é saber que a gente pode compartilhar todas essas coisas
ver a autoridade, né? A palavra de Deus. Fique à vontade, fique conosco, comente. Bom dia, irmã Noemi, né? Já chegou por aqui hoje assistindo de casa, graças a Deus. Olha, então a irmã Noemi vai ter muito tempo e muito como comentar, né? Bom dia, Josué. Deus abençoe, filho. Então temos muitas coisas pra gente compartilhar por aqui. E daqui a pouquinho, a partir das 9h30, o já vai estar aqui com a gente. A gente está dando início aí à nossa conversa. Mas enquanto isso, ontem nós falamos sobre a questão do evangelista, né? Foi algo que eu achei que nós tínhamos ficado devendo dentro daquilo que foi falado na quarta-feira. E na próxima quarta-feira nós vamos continuar falando sobre o tema evangelismo com o nosso irmão Rendal aqui. Aí certamente haverá outros desdobramentos. Tá? Olha, deixa eu dizer para vocês uma. Bom dia, irmã Marta. Bom dia, irmã Mônica. Deus abençoe vocês. Eu acho que eu posso anunciar para vocês que a partir do dia 9 de janeiro, nosso irmão Álvaro Pestana estará aqui conosco, falando, trazendo sua contribuição também dentro desse tema de restauração, tá bom? Então, fica aí antenado, já marca aí na sua agenda, a partir do dia 9, nosso irmão Álvaro vai estar aqui conosco, né? E se você está acompanhando a programação em vídeo, né, da rádio, eu coloquei ontem na playlist aquela série de estudo do Álvaro de respeito a traduções da Bíblia, né, que é intitulada A Melhor Tradução da Bíblia. Então são 12 lições que eu coloquei ali na playlist, então não vai rodar as 12 na sequência, mas vai ficar rodando as lições todas ali. Então assiste a uma, depois mais tarde vai ter a 2, assim, tipo a cada 2 horas, por aí. Bom, então fica ligado ali também que isso. Manoel, o áudio tá chegando bem, né? Ver se o áudio tá chegando bem, não tá falhando muito, né? Para não termos aqueles piti, né? A gente vai fazer aqui a coisa sem nenhuma interrupção, sem nenhum problema, né? Espero em Deus que fique tudo bem. Então aqui nós temos já a nossa sala aberta. E também vocês precisam me ajudar. O Valmir, bom dia, amigos e irmãos, ouvintes da Rádio CMA, estou na escuta. Amém, Valmir. A áudio e imagem chegando normal, graças a Deus, eu fico feliz desse feedback. Irmão Severo, lá no Rio de Janeiro também, deixa eu ver se ele já foi trabalhar. Bom dia, meu querido amado irmão. Meu abraço, ele não vai ter muito tempo, não. Ela nunca teve tanto trabalho em casa. Eita, pai! Oi, Manoel, o Severo tá dizendo que você não vai ter muito tempo, não, viu? Se você vai, né? Tem muita coisa pra você fazer aí. Que é isso, irmão Severo? É só um tempinho, rapaz. Só pra participar aí do programa. Não tem problema, não, tá bom? Participar. Um olho no programa e as mãos nas coisas, né? É desse jeito, né? Bom, tá me chegando aqui um som estranho, eu acho que é o Totó. Só que não tá chegando a câmera, né? Tá me chegando aqui só o áudio, né? Logo logo essa câmera vai dar uma imagem, a gente vai começar a ver o Totó por aqui. Por enquanto tá sem imagem. Hoje vou consertar, comentar menos, mas vou estar acompanhando. Amém. Bom, gente, é assim mesmo. Tem uns que comentam mais, o importante é comentar. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim, né? Bom, isso significa que se tá na mente das pessoas, no coração das pessoas, ou sei lá. É isso, né? Desse jeito. Mas vamos em frente, né?
Temos aqui, a esperar aqui eu entrar em cena, porque tá entrando em cena, tá sem imagem, né? Mas acho que já vai abrir a imagem. Bom, então hoje, né, eu queria até trazer aqui antes de começar a falar com o Totó, esse momento na vida de Jesus, esse momento não, esse último momento na vida de Jesus, que ele diz assim, está no capítulo 17 de João, versículo 17 até o 23. Até o 23. Até o 23. Eu vou ler esses textos. A vontade de Jesus, a expressão de Jesus, o sonho, o desejo de Jesus do coração dele dizia assim, ó. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Essa questão da verdade é uma ênfase tanto, né? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Aqui a gente vê na expressão, né, a profundidade, né, das palavras de Jesus. Mas uma coisa que eu quero convidar vocês para pensar em dois pontos. Primeiro é que nós somos chamados para a verdade, né? Em segundo lugar, é que nós estamos chamados para uma unidade, né? Com Deus, com Jesus e uns com os outros, né? Então essa unidade completa é o que Jesus deseja para nós como igreja, né? Para nós como ele, né? Não, você não leu, li sim sua mensagem, rapaz. Olha só, diz assim: bom dia, meu irmão, querido, amado irmão Valdizan, meu abraço. Ela não vai ter muito tempo, não. Ela nunca teve tanto trabalho em casa como neste final de semana. Minha querida amada filha Raquel chega. Eita, realmente eu não li, não, tá certo, me perdoe, meu irmão. Eu não li, não, mas que bom, né? Que bom. Hoje a casa cheia, final de ano, aí todo mundo reunido. Que benção, né? Eu só tenho que lembrar para o Severo, né, e para a irmã, que a minha virtude de profeta tá se cumprindo, tá bom? Tá se cumprindo. Então vamos em frente, né? Vamos em frente, mas eu acho que tá indo bem. Vamos lá. Eita, pai, eu acho que eu não vou me sair muito bem como profeta, não. Mas tudo bem, essa profecia parece que tá se cumprindo. Sei não, vamos lá. Ver, né, como é que vai ser esse negócio, né? Me convida aí, viu? Marca aí com o tempo, né? Me convida aí para esse negócio aí, a consumação dessas coisas. Tenho que ser testemunha. Eu tenho que ser testemunha ocular desses eventos, né? Tem muito profeta fazendo suas profecias. Ah! Não, mas eu fui o primeiro, né? Para aí, né? A gente tem que dar, né? A quem merece, né? Eu acho que eu fui o primeiro a profetizar, né? Então, queima os outros, mas eu não, né? Os outros são falsos profetas, que profetizaram o que eu já profetizei, né? Estão copiando de mim. Mas bem, gente, seguindo aqui a nossa. Bom dia, tô lhe ouvindo bem, só não tô lhe vendo. Tá? Não tem pressa não. Pode ficar tranquilo, arrume bem devagarinho aí, mas arrume bem arrumadinho, tá bom? E pode ficar tranquilo que dá tudo certo, né? Bom, eu já tô aqui conseguindo fazer contato com o Além, né? O Totó, mas ainda não recebi a revelação. Logo, logo vai ser revelado
esse servo do Senhor aí para nós estar trocando boas ideias. Você vai ser testemunha ocular. Eita, benção. Olha, e eu conheço a ferinha lá do outro lado, viu? Sei lá, onde ele andando pisando. Então, vou chegar lá e, olha, meu irmão, veja bem o que tu tá fazendo, hein? Bom, é isso. Deixa eu voltar aqui enquanto o Totó ajeita ali. Assim, quero voltar aqui nesse texto, porque, gente, se tem um texto, a gente deveria pegar esse texto, né, e colocar assim, fazer um amuleto, né, colocar pra gente ler toda hora, né? Essa é a vontade de Deus. Quem lembra aí, eu acho que o irmão Severo, a irmã Noemi, lembra do tempo que eu vinha falando questão da divisão da igreja, né? Eu recebi tanta crítica, né, de irmão, a gente não deve falar que a igreja está dividida, irmão, a igreja não está dividida, nós não temos divisão na igreja, nós temos desunião, não sei o que, né, e aí vai, né. E aí essa questão, ela vem só piorando, né, ela vem só se aprofundando, e aí eu, hoje, né, conversando, lendo, né, inclusive com o Totó, que a gente vai falar essa questão do desejo de Jesus. A gente tem uns textos de estimação na Bíblia, né? São exatamente aqueles textos que não toca na nossa ferida, né? Mas só nos chama para a sobremesa. Então, falando sobre isso aí, nós mencionamos hoje o livro de Filipenses, no capítulo 2, lembrando, né, desse, eu até considero como um mandamento, né? No versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses, quando ele diz que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Só que o que acontece? Isso é bem legal, né? O problema é que lá, né, antes tem os versículos 1, 2, 3 e 4, que vai chamar a nossa... Aê, jovem! Vai chamar aqui a nossa atenção, né? E eu acho que nós devemos, antes de colocar os olhos lá no 5, a gente colocar os olhos nos outros também, né? E eu quero ler só um versículo. O 4, quando ele está terminando, ele diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também a cada qual o que é dos outros. Viu? Nós fomos chamados para isso. Já estou aqui com a imagem do meu irmão Tó. Ele tá sendo assessorado aqui. Deixa eu então providenciar aqui a projeção da imagem da câmera para que os irmãos possam ver e ouvir. Ok, então já tá na tela, né? Para quem estava ansioso aí, né, para conhecer o nosso irmão Totó, já está na tela aqui. Bom dia, Totó. Bom dia, meu querido. É um prazer estar aqui contigo, né? Totó, esse negócio de você chamando de Totó é muito íntimo, né? Acho que as pessoas, muitas pessoas não conhecem, né? Eu não sei se... Francisco Antônio de Souza, né? Isso. E Hugo Totó, né? Como ficou celebrado aí o nome, foi esse mesmo, né? Mas graças a Deus, bom receber nosso irmão aqui e podermos ter esse tempo para conversar. Para quem não conhece, não sabe, o nosso irmão Totó está lá na cidade de Itarema. Eu gostaria de pedir que o Totó fizesse uma breve apresentação. Pois bem, antes de qualquer coisa, agradecer o convite, né, por estar aqui. E não só a você, Valdizan, mas tenho uma gratidão especial a uma irmã que eu nem conheço, mas foi por um movimento dela que a gente retomou o contato recentemente, que é a irmã Lourdinha. Eu nem sei exatamente onde é que ela tá, mas eu sei que ela é frequente aqui no programa. Então, quero agradecer a você pelo convite, agradecer a irmã Lourdinha por ter
possibilitar esse reencontro, né? E agradecer a todos aqueles que nesse momento estão em casa aqui conosco para ouvir a nossa conversa e também aqueles que futuramente, através da gravação e tal, vão escutar em qualquer outro dia ou horário. Então, um bom dia a todos e que sejamos aqui nesse momento resposta à oração de Jesus para sermos um. Amém, amém. Doutor, você está ouvindo bem o que eu estou falando? Excelente. Aí você está ao retorno, tá ouvindo bem? É isso que eu queria falar. Você está falando em um microfone distante? Está um pouco distante, não é? Eu precisaria que você ficasse um pouco mais para o microfone Ok. para a gente menos ruídos, né? Menos ruído. Nossa, Melhorou, mas eu vou ficar então muito próximo aqui. Mas... melhorou. Sei que você ficou um pouco mais desconfortável, mas ficou melhor agora. Nada que se assemelhe à cruz. Nós não vamos ficar aqui 3 horas pendurados. Não é? É Então, verdade. paz. Gente, eu preciso dizer que conheci em 95 em Fortaleza e tivemos a oportunidade de termos umas vivências muito interessantes. Fizemos parte da início do trabalho ali da criança, período realmente muito bom, tá? E depois ter ali, muito bom, graças a Deus. E perdemos o contato porque, como eu sou nordestino, né, natural, então eu viajo muito, né, nordestino é igual barata, né, então, viajei muito e perdemos o contato aí por 20 anos. 20 anos, e agora nos reencontramos, graças a Deus, e eu espero que a gente agora mantenha o contato. Agora a gente já sabe o endereço virtual um do outro, né? A gente se acha. É isso aí. Né? Então, hoje, o Valmir tá mandando aqui bom dia pro Totó. E aí, Valmir, um prazer, meu irmão, receber teu alô, um abraço. Valdir é conosco também do Esperança, né? Valdir Valmir teve por ali também. teve, certeza. Teve. E durante esse período, 20 anos, a gente experimentou várias etapas, né, da caminhada, né? O Totó teve suas experiências, nós tivemos também. Mas o mais importante é que nós nos encontramos no mesmo lugar, né? Um período em que, embora já com muita dificuldade, a igreja apresentava um ambiente bastante bom de viver, né? De a gente estar, né? Bastante atraente. Para você ter uma ideia, a gente tinha ali, mesmo uma igreja centralizada, reunia-se no prédio ali, mas a gente tinha uma frequência boa, né? Eu lembro que quando nós chegamos, nós tínhamos um número de 130 membros e quando nós saímos, nós estávamos na faixa de 250, mais ou menos. Nós tínhamos uma frequência mais ou menos de 50, até 50 visitantes por culto, né? E era feito um trabalho ali todo. Então havia toda uma coisa boa, né, que acontecia. Mas durante o tempo, todas as coisas elas tendem a não havendo a questão do cuidado, né, das próprias limpezas, do cuidado de si, ela vai se deteriorando. E com a igreja também acontece a mesma coisa. E nós, como discípulos, temos que estar atentos a essas coisas. Então algumas coisas aconteceram durante o tempo e hoje as coisas estão um pouco com uma figura diferente. E aí eu perguntei pro doutor se ele estava disposto a gente conversar aqui na rádio sobre questões que respeitam a nossa vida, a nossa saúde e a nossa chegada com Cristo. Né? E o doutor corajosamente aceitou, né? Posso dizer que foi um ato de coragem, doutor? Bem, você pode escolher o nome, o termo que quiser, e outros estão livres para também colocar seus rótulos, né? Porque a nossa perspectiva não é do cerceamento
dos pensamentos, mais do compartilhamento das ideias. Então, chame como quiser. Boa, boa, gostei dessa abertura que você provoca aí, né, na questão do diálogo, né? Até porque a gente é de um que era colocar dentro da cerquinha, né? É isso Isso, aqui. isso vem lá da reforma. Te converte ou te jogo na fogueira. É... Nada é novo, nada é novo. As coisas vão só se repetindo, né? Estão sendo atualizadas. Você muda os personagens, mas o script é o É mesmo. o mesmo, só muda os personagens. É verdade, né? Eu lembro que o nosso amado Ezequias, né? Historicamente falando, ele fez um bom trabalho, né? Sem enganar, e alguém me ajuda. Então, quando o filho dele aparece na história, ele torta tudo, né? E aí depois vai vir um outro, né, que vai consertar de novo, botar o negócio para andar de novo, né? E é assim que é a vida, o ciclo, né? Certeza. Não tá nessa. Doutor, nós vamos falar hoje a respeito exatamente dessa questão de restauração. Correto. Aham. E vamos começar falando do movimento de restauração. Eu acredito que para muita gente isso pode ser muito novo, né? Penso que para muitos é novo. Mas eu quero dizer para você ficar tranquilo que não é assunto novo não, viu? É bem antigo esse assunto. Mas eu quero até deixar. E aí o doutor vai fazer as considerações. Ele vai depois abrir o espaço para a gente comentar, ler os comentários, tá bem? E aí todo mundo vai ter seus comentários lidos, respondidos no programa. Bem? Doutor, para começarmos, que eu digo, você tem que começar pelo começo, né? Como é que você conheceu o movimento da restauração? E aí, como é que isso Então, aconteceu e como é que se desenvolveu? Tá. eu prometo que vou começar pelo começo. Amém. Então, deixa eu falar um pouco sobre essa questão do movimento de restauração, depois a gente atrapalha ele de novo. Tá bem, irmão. Então, de novo, obrigado pelo convite e pela a oportunidade. E, obviamente, começando esse programa e essa conversa, assim como eu suponho que você também tem orado por isso e tem suplicado ao Pai que esse momento seja de edificação, de reflexão, né? E de cumprimento, como eu disse, da oração de Jesus em João 17. Ele orou para que fôssemos um. Então a gente ora para que sejamos cumprimento dessa oração. Né? E então foi proposto esse diálogo a partir desse tema. E eu estou sugerindo que a gente medite sobre. São duas faces, de um trocadilho aí do tema, que é o movimento de restauração e a restauração do movimento. Por que isso? Não é? Conceitualmente, movimento é uma ideia que vai surgindo em um, em outro, aqui, ali, acolá, e de repente isso ganha uma força social, isso ganha uma força cultural, de maneira a causar uma mudança, uma transformação do status quo, na situação vigente. Então, nós vamos falar sobre isso, não é? Tendo em mente esse movimento chamado, na literatura, inclusive na internet, para quem quiser acessar, de movimento da restauração, também é chamado de movimento Stone, Alistair Campbell, ou coisa parecida. E por que começar por aqui? Porque foi esse movimento que me colocou em contato com o WhatsApp.
foi esse movimento que transformou meus amigos, ou pelo menos meu amigo de escola, em um irmão em Cristo e depois um companheiro de missão durante 7 anos aqui no Itarema. Foi esse movimento que me fez conhecer minha esposa. Foi esse movimento que me fez conhecer, assim, vários irmãos espalhados pelo Brasil. Inclusive, tenho tido a alegria de ver alguns deles aqui no seu programa. É o caso de Randall, é o caso do Idalício. Esperava ontem ver o Rocha aqui. Ele não pôde entrar, não sei o que aconteceu, mas enfim. Então, começar por esse movimento, porque foi esse movimento que possibilitou essa conversa. E isso já se passaram muitos anos. Então, eu quero, vamos dizer assim, demarcar aqui o início da fala, lembrando uma frase de Marx. Não o Marx Lucado, mas Karl Marx, né? Não é o americano, é o alemão. Ele diz que nós, os homens, nós fazemos a história, mas nós não fazemos como queremos. Nós a fazemos segundo as circunstâncias que nos são dadas. Então, a partir disso, foram dadas circunstâncias e situações na virada do século XVIII para o século XIX, nos Estados Unidos, que possibilitou o movimento da restauração por lá. E é interessante como isso acontece, porque muitas vezes a gente está falando de um episódio e ignora o contexto à sua volta. Então, o movimento da restauração dos Estados Unidos tem seu contexto. Os Estados Unidos é uma nação que está tendo lá os seus conflitos, ou teve seus conflitos com a coroa inglesa, e as colônias estão ali para formar uma nação, ou formulando uma nação. Isso acontece no meio da Guerra Civil. O movimento da restauração estava acontecendo, né? Então, e o que ocorre, né? Só que esses irmãos que se levantam nos Estados Unidos e que essa onda se torna tão próspera, tão forte, né? E tão importante dentro da fé, que chega até nós. Chega até nós. Agora é interessante assim, pensar um pouquinho o que motivou aqueles irmãos a fazerem esse movimento. A gente conhece o movimento muito mais pelos princípios que chegaram até nós. Por exemplo, quem aqui já não ouviu falar sobre nós falamos onde a Bíblia fala e nós nos calamos onde a Bíblia se cala? Isso é um outro. Na doutrina, unidade. Na opinião, liberdade. E em tudo, amor. Um outro diz, olha, nós não somos os únicos cristãos, mas nós somos somente cristãos. Então, esses princípios, eles foram atrativos para nós aqui no Brasil, da mesma maneira em que eles estão causando uma revolução lá nos Estados Unidos com essa ideia de um movimento. Na sua maioria, eu não posso afirmar, se não todos, os que estão lutando por esse movimento, quais são os nomes, né? Thomas Campbell, Alexandre Campbell, né? Quem mais? Scott, né? Walter Scott, né? Walter Scott é interessante porque nós devemos a ele esse signo, né? Os 5 passos para a salvação, né? É o pai da criança. 5 passos, inclusive a questão, né? A importância do gesto, né? Porque isso é uma maneira de facilitar o compartilhamento do evangelho que tem muito resultado.
dados do movimento estimam que esse irmão, lá nos Estados Unidos, com esse método simples, ele batizava 1.000 pessoas por dia durante 30 anos. Você faz ideia do que é isso? Veja, eu estou aqui reproduzindo dados, coisas assim, que não é nada novo isso. Qualquer pessoa acessando aí. Aliás, eu aconselho as pessoas a conversar com a Gemini sobre o movimento da restauração. Ela tem muita coisa para nos dizer. Mas veja, então o que acontece? Esse movimento, ele nasce a partir da frustração desses irmãos com as denominações. Então, são pessoas do meio presbiteriano, são pessoas da Igreja Batista, são pessoas da Igreja Metodista, são pessoas que vêm da Igreja Anglicana e assim por diante. E, de repente, esses irmãos que eram, dentro dos seus contextos, pastores, presbíteros, líderes, de repente algo acontece e eles percebem, ei, tem alguma coisa acontecendo aqui. Não foi para isso que Jesus morreu. Não foi para isso que a igreja foi estabelecida. Só que adivinha o que aconteceu com eles? Muitos deles foram expulsos de suas denominações. Porque eles estão dizendo que a unidade é um valor importante e inegociável no Evangelho de Jesus Cristo. Ora, Jesus morreu para unir todos os homens. Jesus morreu para unir judeus e gentios. Jesus morreu para que não houvesse mais homem nem mulher, escravo nem livre, né? Ricos nem pobres, pretos ou brancos. Agora você imagina isso nos Estados Unidos, num período em que eles estão em guerra civil por causa de uma questão racial, onde tem irmãos que é simpático e é favorável à escravidão. Né? Então, foi baseado nesses princípios que essa ideia de movimento de restauração ela vai se popularizando e ela vai ganhando força. E aí o que acontece? Né? No começo do movimento, que é aí início do século XIX, a virada do século XVIII para o século XIX, o movimento ganha força e muita adesão. A ponto de que você tem um dado que, em determinado ponto, você tem cerca de 200 mil ligados a esse movimento, e 48 anos a 50 anos depois, o movimento já conta com 1,5 milhão de pessoas. Baseado nessa ideia. Então a restauração ela tem força. Né? Os princípios da restauração fazem sentido. Porque o que ele está dizendo olha, nós não temos nenhum dogma, senão Jesus. Nós não temos nenhum vínculo humano, senão a fraternidade entre irmãos e tal. Então, foi isso que... Só um minutinho aqui, eu queria perguntar como é que eu posso pegar o link que o Renato deve assistir, que as pessoas querem assistir. Você pode enviar o link para a Mônica e para a Mônica enviar para o Paulo Henrique, que ele quer compartilhar com outras pessoas e não está conseguindo isso. Pode continuar, então, que eu vou mandar aqui. Tá, ok. Então, o que ocorre, Watson? Então, a minha vida foi impactada por esse movimento. E nós conhecemos esse movimento a partir
de uma vertente que é conhecida como a Igreja de Cristo não instrumental, a Igreja de Cristo a capela. Porque o movimento, ele começa com um anseio de unidade, e de fato ele consegue isso por um momento, mas que com o passar dos anos, o movimento ele se fragmenta, ele se divide. E isso é interessante porque isso faz da Igreja de Cristo, isso dá à Igreja de Cristo que nós conhecemos, no caso aqui nos anos 80, os irmãos do Centro-Oeste conheceram aí nos anos 60, outros irmãos do Pará conheceram isso mais cedo, em Goiânia, e coisas assim. Mas o que acontece? A Igreja de Cristo, assim como os grupos religiosos denominacionais que nós conhecemos hoje, ele tem um lugar de surgimento, ele tem um lugar de fala, ele tem suas condicionantes sociais, culturais, inclusive doutrinárias. A gente prima por entender a Bíblia a partir do seu contexto. Isso está correto. Mas o contexto de uma passagem não é só o que Paulo escreveu para Timóteo. É também a visão daquele que está lendo esse texto. Obviamente, quem leu as cartas de Paulo no primeiro século tinha um olhar diferente do que o que nós temos hoje. Né? Mas a gente coloca, então, a Escritura no centro e a gente diz, olha, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E tem 4 grupos denominacionais que eles são essencialmente norte-americanos, porque eles nascem do grande avivamento, né? Assim, no meio desse grande avivamento, que é um período de muita, assim, uma terra livre, um povo livre, norte-americano, esse tipo de o que está acontecendo com eles. E esses grupos, quem são? Nós temos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nasce nesse mesmo período. Nós temos as Testemunhas de Jeová, que nasce nesse mesmo período. Nós temos a Igreja de Mormons, que nasce nesse mesmo período. E nós temos também a Igreja de Cristo. Agora, quando nós estudamos o movimento, ou quando a gente estuda essas doutrinas comparativas, a gente data eles e a gente expõe os seus equívocos. Por exemplo, a gente sabe que a Igreja Adventista ela resolveu o seu problema com a interpretação da Bíblia, reconhecendo Ellen White como a profetisa intérprete do movimento. Os Testemunhos de Jeová reconheceram na figura de Charles Russell o intérprete do movimento. Então, e os Mormons reconheceram George F. Smith como líder, e nesse caso aí tem um agravante porque ele recebeu uma revelação inteiramente nova, né? O Evangelho segundo é um outro Evangelho de Jesus Cristo. Quem tem o livro de Mormon sabe. Então, não estou falando aqui nada imaginado, né? Isso pode ser verificado e tal. E no caso da Igreja de Cristo, né? Nós também tivemos os nossos intérpretes. São exatamente Alexandre Campbell, né? Thomas Campbell, Barton Stone, Walter Scott. Porque foram esses instrumentos utilizados naquele período e naquele momento para dar a esse movimento a força que ele precisava, a ponto de causar uma transformação gigantesca. Né? No ano de 85, foi um curso Análise de Doutrina, escrito por Glover Chip, e é interessante, é um curso bíblico avançado. Eles põem todas as doutrinas das outras denominações, e eles fazem, então, um contraste entre o que
que esse grupo ensina e o que a Bíblia ensina, o que esse grupo ensina e o que a Bíblia ensina. Mas, quando se trata de Igreja de Cristo, então não tem o que o grupo ensina e o que a Bíblia ensina. Vai direto para Jesus. Então, o que Jesus ensina é o que nós ensinamos. Não é? Então, isso coloca para nós questões para refletir. E hoje, quem foi alcançado por esse evangelho das 5 passos, né? Que é um evangelho baseado numa teologia sistemática, né? É crer, se arrepender, confessar, ser batizado, receber o Espírito Santo, a salvação, coisa assim. Quem recebeu esse evangelho, como eu recebi, e como você recebeu, como alguns que estão aqui nos ouvindo, ou muitos ou todos receberam, não é? É fruto desse movimento. E quando esse curso foi escrito, isso é 1985, a Igreja de Cristo já estava em 150 países. 150 países. Então, a ideia de unidade, a ideia de um chamamento ao Evangelho de Jesus Cristo, ela não é nova e ela tem força. Ela tem força. E é importante a gente atentar para isso. Agora, o que ocorre? Quando o movimento nasce, ele é cristocêntrico. Jesus está no centro. O apelo a autoridade é de Jesus. É a ele que a gente tem reverência. É a ele que a gente obedece. É a ele que a gente vai prestar conta. Ele é cristocêntrico. Porém, adivinha o que acontece na sequência? Ele se torna eclesiocêntrico. Antes de você entrar nesse ponto aqui, me permita fazer assim, abrir um pequeno parênteses. Na Idade Média, quando a Igreja Católica da Europa a segunda, eles pegam carona com as missões. Uma dessas caronas vem cá no Brasil, a missão de catequizar e com a permissão dada pelas eclesiásticas, até tirar a vida daqueles que não se submetem. E aí eles catequizaram, né, de forma possível, né, dando, acontecendo com as pessoas. E isso para eles, dentro católico, também pode ser chamado de oração. Eles estão dando outras vias. Quando você falou sobre o ainda do movimento, do movimento chegar ao Brasil, a gente precisa também, para nós que somos leigos aqui, que às vezes olhamos a coisa só pelo olhar romântico, quando o movimento ele chega no Brasil, ele já chegou defeituoso, já chegou com problema. Até porque você falou que ele chega no norte e no sudeste, depois ele vai chegar no nordeste e no sudeste, né? Com muita força. Só que esse grupo que vem para o norte, por diferente, já é uma outra, outra linha doutrinária que eles estão cantando no norte, né? A gente não vai entrar nesse ponto, eu estou falando isso para a gente perceber que mesmo nós tendo toda essa bênção, né, temos receber tudo isso dos irmãos, esses pacotes mais bonitinho, e que a gente tenha uma eclesiologia aqui no que diz respeito à adoração, alinhado, vamos dizer assim, a gente percebe que mesmo com tudo isso, a gente tem uma raiz lá atrás que está tão boa, já foi cagada lá. E eu estou falando isso porque essa questão, esse grupo que veio primeiro, que já veio fragmentado, quando o movimento chega no Brasil, outros princípios aí,
esse movimento chegou primeiro, vai interferir ao ponto de missões no Nordeste, como Natal, no Rio Grande do Norte, essa metade da equipe missionária vai ser corrompida para esse outro tema. Né? Então, esse relato que foi me passado com muita alegria pelo grande cultivador da ideia no Brasil, para mim é importante também que os irmãos saibam, né? Por que as coisas estão e por que. Com certeza. Veja bem, nós vamos tocar nesse ponto, se você me permite, a gente tiver a paciência, o tempo, e até outros programas, porque isso não, a gente não pode encerrar, esgotar tudo aqui, mas veja bem, o Randall se considera mineiro, né? Tem uma poetisa mineira chamada Adélia Prado. Ela diz que para tudo existe uma razão, muito embora nós nem sempre conheçamos a razão daquilo. Não é sem razão que a igreja chamada, que ela adotou esse nome, né? Essa designação, aliás, igreja não tem nome, ela tem termos que a descrevem, mas se popularizou isso a ponto de, como o Randall tem feito a crítica, né, se colocar nas placas e tal, coisas assim. Mas então, é claro que temos uma razão. O que eu estou dizendo, e esse espaço aqui é importante, irmãos, vamos examinar-nos a nós mesmos. Porque a Igreja de Cristo, ela entra no Brasil fazendo a crítica dos erros doutrinários dos outros. E parece que chegou a hora e o tempo de fazermos a crítica dos nossos próprios equívocos. É por isso que eu estou falando desse trocadilho, né? Tem movimento da restauração. Nós não negamos os seus valores e princípios. Eles nos conduziram até aqui, nos ajudaram muito na caminhada. Olha, eu estou aqui de fé em fé. Eu, como muitos irmãos, ou poucos irmãos que agora nos escutam, olha, eu passei pela Igreja Católica. Eu passei pelo metodismo. E foi o movimento da restauração que me chamou a atenção para Jesus. Então, o que acontece? Você tem razão. No século XVI, Martim Lutero, ele liderou e ele é conhecido como o homem da reforma protestante. Não é? Então, o que aconteceu no século XVIII, a gente deu um outro nome para a mesma coisa. Ao invés de chamar de reforma, a gente chamou de restauração. Mas uma rosa com outro nome será uma rosa. Não muda. Porque o que motivou a reforma no século XVI? Ora, Lutero, lendo a Bíblia, ele percebe que tem algumas coisas erradas e ele vai tomando nota. Olha, isso. Ele consegue levantar 95 teses. E aí ele vai para os seus pares, os seus superiores, olha, vamos conversar sobre isso aqui. E a consequência você sabe qual é. Não é? Então, não existe, essencialmente, do ponto de vista da literatura, assim, do ponto de vista de uma análise minimamente séria e acadêmica, não existe diferença entre o que Lutero fez e o que os irmãos dos Estados Unidos estão fazendo. Porque, assim, como eu disse, muito embora o movimento ele se levante a partir de uma perspectiva cristológica, né? Não, Jesus é o Senhor. É a Ele que nós devemos submissão, obediência. Ele se torna eclesiológico. E aqui é o problema. Então, assim, porque o que acontece? Esse curso, ele faz a crítica de muitas denominações.
Só do catolicismo tem 3 capítulos. Mas ele fala aqui de batista, metodista, presbiteriano, testemunho de Jeová e tudo que você imaginar. Ele entra até na questão das religiões de matriz africana. Mas ele entra para dizer o quê? Está tudo errado e somos nós que temos a verdade pura, verdadeira e acabada. Aí o que ocorre? Não é? Eu estou dizendo, vamos conversar sobre isso, né? Então, vamos ver quais eram os princípios que levantaram a onda do movimento de restauração e que precisam ser preservados e levados adiante, e quais foram os descaminhos que isso tomou com o passar dos séculos. Inclusive quando chegou até nós. Porque, veja bem, quando esse movimento chega, no meu caso aqui, a experiência pessoal, quando ele chega em Fortaleza, eu sou um jovem de 17, 18 anos. E eu estou vivendo a fé da forma, as circunstâncias que me foi dada. Lembra de Marx? Naquele momento. Então, eu sou um metodista. Só que a Igreja de Cristo, ela não chega como igreja. Ela chega como escola. E aí tem panfleto distribuído a granel por toda a Fortaleza. Tem outdoor, tem propaganda no rádio e na televisão. Sabe qual é o apelo? Venha conhecer a Bíblia, estude a Bíblia. E o que era mais interessante? Tudo isso de graça. Verdade. Porque para fazer um curso de teologia, você tinha que pagar. Já havia o Cipima ali pertinho, de onde a escola da Bíblia existia, na Senador Pompeu, mas custava caro. E para fazer o curso de teologia do Cipima, tinha que passar pelo vestibular interno. E sabe qual era o vestibular interno? Era um processo inquisitório. Olha, me parece que foi Marx também que disse que, irmão, aliás, a gente nem precisa de Marx, porque Salomão já disse, não há nada novo debaixo do sol. O que é hoje já foi, e o que vai ser amanhã é o que está sendo hoje. Aí Marx colocou isso da seguinte forma, a história, ela acontece a primeira vez como tragédia e depois como farsa. Né? É verdade. Então, mas veja, então, essa parte, desculpe interromper, Não, vai, depois eu vou interromper você. Mas veja, o que eu estou dizendo a você e aos demais que nos escutam, seja agora ou depois, irmãos, vamos conversar. Porque tem algo mais precioso entre nós do que as intrigas doutrinárias, as intrigas eclesiológicas, que têm, infelizmente, contaminado a simplicidade e pureza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, qual é o meu problema? O meu problema é que, para uns, eu sou um fariseu. Para outros, eu sou um ecumênico. Para outros, eu sou um falso mestre. Para outros, eu sou um divisor de igreja. Para outros, eu sou um malobreiro. Muito bom, Totô, muito bom. Agora veja. Escute. Não tem mais. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vamos esquecer o que para trás fica e olhar para o que está à nossa frente? Eu sou livre para convidar, irmão, e você é livre para aceitar ou não. Agora veja.
Aqui a gente faz uma transição para outro lado, outro aspecto. É claro que sobre o movimento não se esgotou, mas os que tiverem interesse, posso compartilhar link, porque, como eu disse, olha, isso está aí, está ao alcance de todos. A questão é encontrar irmãos dispostos a ler e querer aprender. E não somente ter um lugar para ir no final de semana, essa é a questão. Mas veja, porque aqui, olha, isso aqui é os 5 passos da salvação. Lá do Scott, Walter Scott. E como eu disse, com esse método simples, uma teologia sistemática, baseada na interpretação correta, única, e que ia convencendo uns e outros, como estou dizendo, eu estou aqui repetindo o número que está lá, é dado, que isso está nos escritos, né? De acordo com aquela informação, esse homem, ele batizava 1.000 pessoas por ano durante 30 anos. E aí o que ocorre? Aí a gente precisa fazer a transição, beleza, então o que aconteceu? Por que é que as igrejas de Cristo hoje, elas estão, pelo menos aquelas que foram implementadas por missionários norte-americanos, e que hoje esses norte-americanos já não estão lá, essas igrejas estão estagnadas. Por que elas pararam de crescer? Porque essa estratégia, ela está exposta num trabalho, inclusive tenho escutado falar o nome dele aqui com uma certa frequência. Outro dia eu estava ouvindo o irmão Marcos Sacramento falando de Charles Hoffman, né? Que inclusive discipulou ele. Esse irmão teve um trabalho muito significativo em Belo Horizonte e assim por diante. Essa estratégia eclesiológica, de implantação de igreja, isso está sintetizado numa apostila desse irmão, e o título é Como Criar um Crescimento Explosivo na Igreja. Agora, então isso está tudo delineado. Qual é a estratégia? Bem, a estratégia é a equipe missionária chega. Então, ela estabelece uma igreja forte, numa grande avenida. Ela tem um prédio imponente, visível, acolhedor, atrativo. E aí a gente, com essa visibilidade que é dada, e a mensagem do Evangelho, e aquilo que a igreja tem de bom para oferecer, a igreja vai experimentar um crescimento explosivo. Beleza? Isso funciona, ou funcionou relativamente bem, enquanto os missionários estiveram presentes. Em Fortaleza, que é o nosso nicho, é de onde a gente veio, foi Fortaleza que nos enviou para Itarema. Então, o que acontece? Essa fórmula ela foi seguida em Fortaleza. E quem conhece a igreja em Fortaleza sabe que o patrimônio lá é uma coisa primorosa. Ocupa todo um quarteirão da Avenida da Universidade para 24 de Maio, com uma lateral. Então, são 3 frentes. Assim. 3 frentes. Eu teria dificuldade para calcular quanto é que aquilo está valendo hoje. Mas veja bem, aquilo foi o método seguido do estabelecimento da igreja. Qual era a ideia? Então, você constrói uma igreja forte no centro, e a partir dali ela se espalha para os bairros, para as cidades menores do interior. Veja bem, o que aconteceu? O prédio em Fortaleza é para 900 a 1.000 membros. Sentados. Porque se for seguir o método de Jesus, se tiver gente na janela, na porta, do lado da rua, aí não cabe. Não cabe porque Fortaleza tem mais de 2,5 milhões de habitantes, e se a gente alugasse o Castelão, ainda ia ser pequeno.
Castelão, para quem está me ouvindo e não sabe, é o estádio de Fortaleza. Ah, mas todo mundo sabe o Castelão que o Flamengo joga lá, quando o Flamengo sabe, joga, o Brasil todo sabe. Então, pronto. Eu espero que o que a gente está conversando aqui seja entre nós e a torcida do Flamengo. Né? Então, vamos lá. Aí o que ocorre? Né? Assim, a igreja de Fortaleza, que esse irmão aqui tem a notícia, ela nunca chegou consistentemente a 400 membros. Pô, 300? E isso, não, mas eu estou sendo generoso, porque aqueles que estão ouvindo, eles vão dizer, está vendo? Ele calculou por baixo, ele quer ver a desgraça e tal. Então, veja bem, a igreja de Fortaleza, eu tô aqui estimando por cima, ela nunca chegou a 400, mas eu vou me apropriar das palavras do Valdir, que andou por lá, ela nunca chegou a 350. E sabe quantos anos aquela igreja já tem? 50 anos. Tô chutando aqui. Calcule aí. Não. Em 81. 38, 48 anos. Então, em 48 anos. Esse número, ele é mágico. Porque, veja bem, em 48 anos lá dos Estados Unidos, o movimento da restauração, ele saiu de um número de 200 para 1,5 milhão. É mais 1,5 milhão hoje, nem contando todos os membros do Brasil inteiro, não dá. Né? Não, eu só estou dizendo que a gente precisa saber que uma coisa é uma coisa dos Estados Unidos e outra coisa é outra coisa do Brasil. A igreja de Cristo em Fortaleza, ela aparece na apostila do irmão Charles Wolff, e ela está lá como uma igreja grande do Brasil, com 400 membros. Mas ele explica, igreja grande nos Estados Unidos tem 5 mil membros, tem 3 mil membros, tem 4 mil membros. Estima-se hoje que há uma igreja de Cristo nos Estados Unidos com 30 mil membros. E aí, veja, essa situação de Fortaleza, e eu falo disso com uma certa segurança, porque eu vi essa igreja nascer. A igreja de Cristo começou na casa dos missionários. É depois que vai para a escola da Bíblia do centro, é depois que se consegue, com dinheiro, ajuda dos irmãos americanos, aquele terreno, e a muito custo se vai construindo e trazendo o prédio até onde ele está. Mas eu acredito que essa história ela não é exclusiva de Fortaleza. Porque quando eu me converti, a Igreja de Cristo tinha uma Meca. Você sabe onde era? Ah, 9 de julho, em São Paulo. Porque em 85, por aí, a 9 de julho, ela já tinha o que as igrejas hoje, 50 anos depois, ainda estão sonhando em ter. Ela tinha presbitério, ela tinha diaconato, ela tinha obras sociais, enfim. Quando você se convertia, se falava tão bem da 9 de julho que não tinha como você não desejar conhecer. Então, alguém que está me ouvindo agora pode me atualizar acerca de como está 9 de julho? Então, eu estou chamando os irmãos para pensar, para analisar as coisas, para refletir. Né? Agora, assim, olha, você não precisa concordar comigo, mas isso impede você de conversarmos, né? Veja bem, Valdir, olha, o bom aluno, ele vai aprender com o pior dos professores. Mas o mau aluno não vai aprender com um professor bom nenhum. E sabe por quê? Porque o aprendizado não é o que jogam de fora para dentro da tua cabeça.
é o que se forma dentro de ti a partir da tua meditação, da tua reflexão, da tua análise, da tua leitura, das tuas orações, da tua comunhão. Uhum. Aí veja bem, Walter Scott, ele trouxe os 5 passos da salvação, e eu estou dizendo aos irmãos, baseado na experiência de Fortaleza, da 9 de julho e de outros lugares, que nós estamos vivendo os 5 passos da estagnação. E aqui está a frustração dos muitos irmãos que hoje se encontram ali estagnados, entristecidos, enfim. A igreja, ao invés de ser audaciosa, ela se tornou saudosa. Ela quer voltar aos dias dos missionários. Isso não acontece. É para frente que a gente anda. Então, os 5 passos da salvação a gente já conhece. E quais são os 5 passos da estagnação? Walter Scott revolucionou os 5 passos da salvação. E eu espero que a gente, e aqui veja, a gente já falou do movimento da restauração. Aqui agora é a restauração do movimento. Começa aqui. Ouvindo o irmão Marcos Sacramento, uma das frases que ele colocou, que eu achei boa, ele estava dizendo que os prédios das igrejas de Cristo não podem continuar sem serem utilizados. 5 passos da estagnação. A igreja, ela caiu na mesmice de um evangelho praticado um dia, hora, lugar, pessoas e ritos. Qual é o dia? E tem outras que tem outro dia, que é o dia bíblico da doutrina. É o dia da doutrina. Às vezes é quarta-feira, às vezes Quarta-feira. Então, dia, domingo ou quarta. Adoração e doutrina. Hora. Qual é a hora? do culto. A hora do culto. Aí, lá em Fortaleza, a hora bíblica lá, quando eu conheci, era domingo, entre 5 e 6 horas. Tinha que ser no final da tarde, porque de manhã era pouco atrativo, as pessoas tinham que ir para a praia. E não podia ser à noite, porque as igrejas evangélicas já tinham suas reuniões à noite. Então a gente tem que ser no horário intermediário. E não pode demorar muito, porque as pessoas não toleram um culto muito prolongado. Então, ficava ali. Eu estou aqui oferecendo uma leitura para essas questões, mas dia, hora, lugar. Lugar. É sempre no Igreja que não tem endereço, não existe. prédio. Agora me dá aí o endereço da igreja em Jerusalém. Qual é a rua? O número? Qual era o tamanho do prédio? Era uma avenida central? Dia, hora, lugar, pessoas. As mesmas pessoas, há 10, 15, 20, 30, 40 anos, olhando umas para as outras, falando da igreja bíblica e das nossas doutrinas preferenciais, e ali, estagnado. Você usou a expressão dos elefantes brancos, né? Então, se fosse só o elefante, tá bem. Elefante não faz mal a ninguém.
O problema é que esses elefantes precisam ser alimentados. Bem alimentado. Eu não sei se, mas assim, de onde vem essa ideia do elefante branco? No reino de Sião, não é o reino de Sião, terra bíblica, mas é o reino de Sião quando é um país lá ali na Ásia, a Tailândia se chamava dessa forma. Então, quando o elefante branco era encontrado, esse elefante branco ele era dado de presente à sua majestade. E a sua majestade, para honrar os seus, ele dava esse elefante branco para a pessoa. E o presente não podia ser recusado. Mas qual é o problema? É que o resto da vida dela vai ser para cuidar do elefante branco. Eita! Ai, ai. Isso é uma maldição. Isso é um presente Olha, desgraçado. escute, o irmão Teston Gil Patrick, no livretozinho, pequeno, A Missão de Deus. Ele descreve uma cena imaginária de que num determinado mar, muito profundo e perigoso, havia muitos desastres e muitos naufrágios. E uma pessoa de bom coração resolve um dia, eu vou ficar aqui na beira da praia, sentado debaixo dessa palhoça, para socorrer a quem porventura sofrer naufrágio. E ele começa a salvar pessoas. Acontece que os salvos ficam tão gratos, que eles presenteiam aqueles Salvador. salva-vidas com um elefante branco. Ai, ai. E agora eles não podem mais sair do lugar, porque tem que ficar ali olhando. Porque o elefante branco os aprisiona, os encarcera. Então, eu estou sugerindo que tem algumas coisas que estão restringindo o avanço do evangelho e o crescimento da igreja. O evangelho do dia, da hora, do lugar, das pessoas, e dos vazios. Nós estamos, assim, a gente tem um paradoxo, né? Existe ortodoxia sem vida, mas também existe vida sem ortodoxia. Ortodoxia é a doutrina correta. A vida é a semelhança com Jesus. O que é esperado de nós? É repetir a doutrina correta que outros colocaram na nossa cabeça? Ou nos assemelhar com Jesus Cristo? Veja, então, aqui eu caminho para o fechamento da minha fala, mas eu estou dizendo o seguinte: se hoje eu e você estamos aqui, se hoje nós temos pessoas nos ouvindo, foi por causa do movimento da restauração. Agora, esse movimento, ele trazia consigo fissuras, ele trazia consigo questões que não nos foram passadas, e eu próprio, eu só vim tomar conhecimento disso quando os discípulos de Boston chegam em São Paulo. E se eu não estou enganado, isso acontece no começo dos anos 80. E depois, uma outra onda, que já é uma outra vertente, quando o Denzala e a sua turma, agora já nos anos 90, também chegam em São Paulo. E esses movimentos, eles continuam dividindo a igreja. Agora, eu gostaria de dizer aos irmãos que o evangelho, de acordo com as profecias, o seu lugar de origem
é Jerusalém. Não é a Nova Inglaterra. É claro que passa por lá. Da mesma forma que passou pela Europa. Mas a estratégia de Jesus qual é? Atos capítulo 1, versículo 8. E ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí veja, eu estou aqui me expondo e eu agradeço demais o seu convite. Se depender de mim, a gente continua conversando. E se depender daqueles que nos ouvem, eu gostaria muito de conversar com todos os outros, não é? Assim, eu gostaria de ouvir todos o que tem a dizer. Ontem foi falado aqui sobre essa coisa de lá de 1 Coríntios, 1 Timóteo, não é? Sobre falsos ensinos, sobre falsas doutrinas, e é preciso fazê-los calar. Bem, como é que nós vamos praticar isso? Nós vamos botar uma mordaça na boca dos irmãos? Nós vamos proibi-lo de dizer o que pensa, de externar o que sente, de levantar seus questionamentos? Não creio que esse seja o caminho. O caminho há de ser o do diálogo, o da conversa, olha, Isaías capítulo 1, comecinho do capítulo. Quando Israel estava vivendo a sua dispersão por causa da sua idolatria, do seu distanciamento de Deus, da matança dos profetas e tudo mais, sabe o que é que o Senhor diz para eles no começo de Isaías? Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. E ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles vão se tornar mais alvos do que a neve. Então, a questão não é o isolamento, a excomunhão apressada, gratuita. Não, ei, tu tá aí, vamos conversar. Porque o evangelho que eu prego, eu disse isso, eu tenho dito isso aqui, o evangelho que eu prego, ele serve para padre, para pastor e para impostor, seja ele quem for, venha de onde vier. Se ele estiver disposto a sentar e conversar, por que não? Porque a forma de calar os homens maus não é proibindo de dizer o que pensam, é demonstrando a inconsistência dos seus argumentos. E, se óbvio, a gente conversa e não chega ao entendimento, então vamos seguir os caminhos, sabendo que todos nós vamos nos encontrar numa fila única. Veja bem, no nosso encontro com Jesus, a fila é única. Você não vai ter o seu tutor que diz no que você tem que crer e como você deve fazer o trabalho do seu lado. Ele vai estar ou na frente ou atrás de você. Boa. Aí, veja, eu concluí aqui, meu irmão, dizendo o seguinte. Tem um livro eu não sei quantos já ouviram falar, mas ele tem um site que cuida de divulgar as obras dele, Rubem Alves. E por que eu me lembro dessa experiência agora? Rubem Alves foi um pastor presbiteriano. E ele serviu aquela denominação
é, chegou num ponto da caminhada que ele sofreu o processo de excomunhão. E ouvindo uma entrevista de Rubem Alves no programa do Abajurana, que é o programa Provocações, que a Rede Cultura no passado tinha, eu acho que hoje ainda existe, mas é apresentado pelo Marcelo Taz. Rubem Alves foi entrevistado por aquele homem e ele perguntou por que ele tinha sido excomungado da Igreja Presbiteriana. E ele disse: é porque eu insisto em pensar, né? Esse era o pecado dele. Pensar. Era isso. Então eu estou chamando os irmãos, olha, vamos pensar sobre as nossas origens, sobre o movimento da restauração, porque eu vou dizer aqui com todas as palavras, o movimento da restauração precisa ser restaurado. E ele precisa deixar de ser assim. O movimento da restauração americana para ser a restauração do movimento do Brasil. Falar da Então, eu quero mesma expor língua. isso aí. Aí, Rubem Alves, ele tem um livro, eu recomendo a leitura para quem tiver interesse, que é, olha o título, Religião e Repressão. Pra ver, né? Religião e repressão. E aí, ele vai fazer a construção de dois conceitos acerca da Irmandade. Ele vai dizer que, a partir disso, dá-se por certo que a religião ela é uma força opressora, porque ela é de cima para baixo. O católico está subordinado ao padre, o evangélico está subordinado ao pastor, e corre aí as heresias que a membresia tem que estar subordinada aos líderes. Aí o que ocorre? Veja bem, Rubem Alves, ele diz, olha, existe aqueles irmãos de boa vontade, e com esse a gente pode sentar e conversar. Mas existem os irmãos da reta doutrina, e com esses as chances de diálogo são menores. Então, para você que me escuta, quem dizem os homens que o Totó é? Boa. Olha, eu não tenho nada de diferente de você. Eu sou um homem, eu sou um pecador que entendeu que na mensagem de Jesus existe perdão, remissão, transformação. Não é? E sobre, para concluir aqui, já que você está examinando a carta de Timóteo, que é muito boa, no capítulo 2, do versículo 5, nós temos o princípio da cristologia. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus, eu sei. Pronto. Isso é a cristologia. Mas nessa mesma carta, no capítulo 3, está lá a eclesiologia. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que no caso de eu tardar, tu saibas como deves proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. Eu não nego nem Jesus e nem a igreja. Eu só estou dizendo que é a cabeça que conduz o corpo e não. Bom, Totó, dadas as informações, você não percebe que eu fiz diferente hoje? Porque cada pessoa tem um jeito de ser, né? De fazer. E aí, pelo jeito do Totó, pela forma como ele gosta de ser, seria necessário que ele para depois a gente inserir comentários. Eu vou ler alguns comentários aqui. Se você achar pertinente comentar, fique à vontade para comentar.
Eu quero começar aqui pelo comentário do Valbi, que diz assim: para quem viveu em Fortaleza dos anos 95 a 2004 e conhecendo o quadro atual, tem que ter muita coragem. Admiro os irmãos Coragem. Está se referindo aí. Cláudia diz o seguinte: cadê que tá? Bom, tem que dar um bom dia aqui para nossa irmã Alva, que lá em São Vicente, São Paulo, sempre conosco aqui. Cláudia disse o seguinte: é muito interessante ouvir esse relato, porque quando chegamos à igreja bíblica, vindo de denominação, nós estudamos sobre esse movimento de restauração para entender essa doutrina. E depois de 30 anos, estamos falando de restauração. A Ana Sena disse o seguinte: Ana disse, parabéns, seu Francisco, pois falar a palavra de Deus, a verdadeira palavra, né? A Ana Sena é a pessoa que você conhece. Tem um comentário aqui do Severo que entrou aqui no ponto. Mas ele disse: mas para Cristo, quem é você? O ponto foi. O Idalício deu bom dia aqui. E a Cláudia falou o seguinte: Bom, Francisco, você está falando da congregação de Fortaleza, mas se olharmos para todas as congregações do Brasil, estão todas no mesmo barco. Concordo. Estagnadas. Concordo. Estagnadas, né? Outro comentário do Severo que eu não consigo conectar direito, Severo, seu comentário. Ele sabe mais do que a igreja de Cristo existe. Não entendi direito. A irmã Noemi reconhece que é a gente precisa da misericórdia de Deus, né, nessa situação toda que a gente tem vivido, né? Agora tem um outro comentário do Severo aqui que diz assim, esse eu acho que é interessante, né? Porque ele é um comentário que pertence aí a muitos irmãos, né? Mas, afinal de contas, quantas igrejas de Cristo existem? Porque para mim só existe uma. E essa começou no dia de Pentecoste, que está lá em Atos. Não, isso aí é chover no molhado, né? O problema não é que ela foi estabelecida lá e tudo. O problema é o que está acontecendo lá para cá, né? Principalmente está acontecendo no Brasil, né? Valmir disse assim: parabéns, Totó. Você trouxe uma explanação da real situação da igreja no Brasil. Quero dizer, toda, né? Agora é alimentar os elefantes brancos. E olha como precisa, viu? A irmã Noemi disse o seguinte: esse assunto precisa continuar sendo falado. Precisamos voltar a observar e seguir a doutrina de Cristo através dos apóstolos. Olha, vou até abrir um comentário aqui. A irmã Noemi falou para continuar falando dessa gente. Isso dá muito problema para muita gente aí, viu? Eu aconselho, se você não está preparado para essas doses, eu digo que seria melhor você abdicar. Que pode ser que você não consiga absorver bem. Eu digo assim, está preparado, porque tem muitos irmãos que são muito assim, são muito íntimos de outras pessoas, tem muitas amizades, assim, como você falou, as emoções, relacionamento impede, né, as decisões. Acho que foi o Idalice que falou isso, né? É muito ligado com o fulano, com o Beltrano. Não vou falar isso para não contrariar, para não chatear o irmão, não vou falar isso. E outro assim, o irmão Rodizão agora fica só falando mal da igreja. Olha, você já sabe como é que roda o disco aqui, né? O Almir colocou o seguinte: você traz uma palavra alegria e esperança, de alegria e esperança, acho que era isso. Porém, um sentimento de tristeza ao mesmo tempo, por ver esse retrato da igreja. Deus nos ajude. Onde estão os homens de coragem? Vê se tem algum em Arapiraca, Valmir. Vê se tem algum em Arapiraca e começa a conversar com ele aí, viu?
Assim, você já mencionou 3 vezes o Valmir. Primeiro, meu abraço para o irmão Valmir e para a Cícera. Eu não sei como está agora o tamanho da família, mas um abraço para o irmão. E lembrar aqui, Valmir, o seguinte: ao servo do Senhor não convém contender, senão sembrando para com todos, apto para ensinar e paciente. A gente precisa fazer isso de olho nesses princípios, né? Agora, se eu tenho sintomas, esses sintomas, ao longo dos anos, eles só se agravam, e eu não procuro um exame acerca da causa, eu não vou me curar desse problema. É por isso que o título da fala é: sim, nós somos gratos ao movimento da restauração que foi levantado por Deus lá nos Estados Unidos. Nós somos gratos a todos os irmãos que se dispuseram a aprender uma língua, a viver em outro país e a dar suas vidas para que a igreja chegasse até aqui. Nós somos gratos pelo movimento da restauração, mas nós só estamos dizendo que o movimento da restauração, né, precisa ser restaurado, né? Então, é o movimento da restauração, mas também é a restauração do movimento. Então, eu estou aqui porque, inclusive, eu estou motivado para os próximos 20 anos. Atos, capítulo 20 e versículo 20, por 20 anos. E estou convidando os meus irmãos a levantar a cabeça, porque assim, o Senhor, Ele quer uma igreja audaciosa e não saudosa. Quando é que nós somos audaciosos? É quando a gente olha para o futuro com esperança. E quando é que eu sou saudoso? É quando eu fico olhando para o passado e achando que os dias bons eram aqueles. De jeito nenhum. Nós temos aqui a mensagem de um irmão que também compartilha dessa oração, né? E como, né? É o nosso irmão João Dark, né? Não sei se você Ok. é de Belo Horizonte também. E bom dia, amados. A restauração é necessária. O único remédio para as grandes e pequenas apostasia. Deus levante homens com o espírito verdadeiros restauradores. Precisamos continuar. Bem. Amém. Temos aqui também a fala do Josué. Josué é o meu. É o primogênito, né? Mas é o primogênito dos rapazes. Agora o senhor Josué, né? Casou, né? Já tá. Assumiu sua família, né? Totó fez agora uma descrição do homem brasileiro, né? Só busca cuidado em saúde quando tá morrendo. Josué da área da saúde, né? Ô, Josué. Queria dizer, tá morrendo quando tá dando prejuízo para si e para a própria família. Saúde terá a família desses homens, né? É verdade. Eu conheci um que a família cuidava, depois ele matou a esposa e ele continuou vivo, dando trabalho para outros. Acontece. Acontece. São ironias da vida, né? Mas, assim, a irmã Noemi citou ali a questão de continuar. Deixa eu falar assim, porque assim, sobre coragem, nós não temos escolha. Essa foi a palavra de Deus para Josué, quando ele tinha que, agora, depois da ausência de Moisés, veja bem, uma fase de transição. Moisés já ia ficar para trás e agora eles têm que avançar para a terra prometida. E o que Deus diz? Coragem. Para ter coragem. Não é? Lá em Apocalipse, a gente inclusive está divulgando isso nas leituras dessa semana, e para uma das 7 igrejas vai se dizer que os covardes, eles não vão herdar o reino do céu. Então, é preciso ter coragem, né? É preciso ter coragem. E eu sei que para muitos irmãos é preciso ter coragem para colocar em xeque o seu próprio sustento.
Agora, veja bem, eu gostei muito da fala do Idalice, porque o irmão ele está tendo coragem, e eu peço que Deus conceda mais ainda. Porque, assim, tem um ditado aí, aqui no Ceará, eu ouvia muito isso em Fortaleza, em período de campanha eleitoral. Quem paga a banda escolhe a música, não é? Faz todo, faz todo sentido, né, doutor? Hã? Faz todo sentido. Tá pagando é que olha aí que manda, né? Quem tá pagando é quem manda. Quem paga o padre diz qual é a homilia. É isso. A homilia. É, isso faz todo sentido, porque é uma cartilha que tem sido pregada aí no mundo religioso e, por que não dizer, na própria. Exato. Infelizmente. Infelizmente. Tá certo. Então, retomando aqui, a irmã me falou da Só um minuto Isso. deixa eu dar um alôzinho para esse seu nome aí, que é a Clara Sena, e ela é uma amiga nossa, querida, que inclusive está lendo o Evangelho de João, e a gente espera que ela compreenda que é o autor da vida. Né? Tem. É Deus. Então, sobre continuar, irmão, não, a gente não tem dúvida, né, de que esse é um assunto. A gente tem pautado, né, assuntos que têm a ver com a nossa realidade, porque é muito fácil fazer um programa que fala de assuntos gerais e gera engajamento. Nosso programa aqui, a tônica dele não gera engajamento nenhum. Você pode olhar quantas pessoas acompanham o programa. Aqui não é para gerar engajamento, não. Aqui é para salvar alguns mesmo. Então, continuar os assuntos, vamos. Inclusive, o João Dark, né, ele é uma das peças que vai ser engajada aqui. Vamos trazer ele aqui. Ele está com alguma resistência. Não, essa resistência que eu faço é porque é tecnológica, né? Mas a gente vai encontrar um dia, um horário aí para trazer o João aqui. Eu já falei várias vezes, já falei com ele, ele vai trazer. E esses assuntos, eles são necessários hoje, né? Por tudo que a gente tem visto, que a gente tem vivido como igreja no Brasil, e a gente até resgatando. A gente tinha proposto uma hora e a gente já está 1h30. Assim, eu tenho um compromisso agora e aí a gente precisaria fazer uma pausa, mas eu estou aberto. A Não, gente você vai voltar depois, pode sobre ter essas certeza. coisas. E pode ser assim, só para questão de questionamentos e tal. Nós temos um grupo aos interessados que é chamado 100 por 1, baseado na parábola do semeador, principalmente Lucas capítulo 8, né, de 4 a 8. As pessoas que tiverem interesse podem fazer contato para participar do grupo. E continuar essa discussão, não aqui, né, assim, mas de uma outra maneira, de uma outra forma. Né? Então, o importante é a gente saber que aquela palavra profética de Jesus, que edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam, ela está se cumprindo, viu? Ela está se cumprindo. Então, vamos levantar a cabeça, vamos pensar nas coisas que são do alto e superar os problemas. Sim. Então vamos deixar o Totó ir embora. Deixar o Totó ir embora. Eu vou colocar, disponibilizar aqui para quem quiser o telefone, o contato do Totó. E aí você pode se engajar com ele ali no grupo que ele pode mencionar. Tá bom? Totó, muito obrigado, meu irmão. Um abraço aí para você, para a família. Obrigado, Mônica, por dar essa assessoria aí pro Totó. Tá apoiando aí. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Bom, eu é que agradeço, foi um prazer. A gente se fala. Amém. Glória a Deus. Rapaz, desse jeito. Gente, então. Estamos aí. Então, vamos continuar assim, mano Emi. Vamos trazer esses assuntos sempre, né? E dar continuidade e aprofundar, né? Tá falando de forma aleatória, né? Estamos falando de coisas que são pertinentes, fundamentadas, bem. Certamente isso a minha expectativa na oração é que nós consigamos assimilar o que está fazendo, o que está dizendo,
que possam pensar como é que está a realidade. Inclusive a sua congregação, onde você se congrega, como é que está hoje. Só porque se diz Igreja de Cristo, é isso, é a Igreja de Cristo. Então, há um tempo atrás eu já vinha falando com os irmãos que a igreja ela não se torna de Cristo porque a gente batiza o nome. É isso. Se a gente estiver na doutrina, Cristo. Se a gente estiver na doutrina, ontem eu falei sobre isso. Se a gente estiver na doutrina, a gente está na fé. Se a gente não estiver na doutrina, não está na fé. Então, é simples assim, né? Então, minha alegria, né, receber irmãos aqui para participar, para contribuir. Eu vou voltar a dizer, dia 9 de janeiro, portanto, agora a gente vai ter aqui a estreia do nosso irmão Álvaro César Pestana, agora com mais qualificações científicas, né? Agora é doutor, né? Doutor Álvaro César Pestana, doutor em psicologia, né? Pessoa que já tem aí bastante experiência, conhecimento da palavra de Deus, para também entrar falando sobre esse tema. O tema vai ser realmente restauração. Então, o Álvaro vai contribuir também com essa proposta. Tá bom, meus irmãos? Então, que Deus abençoe, estejamos orando, que a gente siga, né? Sempre com esse propósito, com esse desafio. Quero acrescentar para vocês sobre nosso irmão Totó, uma pessoa que tem experiências e tantos aí para compartilhar. Se você gostaria, eu particularmente, pode me chamar no WhatsApp que eu compartilho para você o contato, né, do WhatsApp do irmão, para que você possa entrar em contato com ele. É uma pessoa que tem aí muito conhecimento da palavra de Deus, experiência para... Eu acredito que seria realmente algo muito bom. Então, se você tem interesse em entrar em contato com o Totó, entre em contato com a gente aqui. Irmão, eu quero o contato do irmão Antônio de Souza, Totó. E aí eu passo para você o contato dele, você conversa com ele e aí tudo segue em diante. Tá bom? Um abraço para todos. A gente volta... Hoje é quanto? Hoje é quinta-feira? Sexta-feira? Hoje é sexta-feira. Cadê? Irmão Noemi, gostei dessa fala do irmão Antônio em dizer que precisamos restaurar o movimento da restauração. É verdade. Verdade. Aí nós vamos convidar o Totó, e a gente vai estar falando aqui com outros irmãos também, como a gente pode fazer para restaurar esse movimento. Tá bom? E aí vai incluir muitas coisas que falar, que estudar, que aprender. Abençoe. Encerrando por aqui, voltaremos na segunda-feira, se você permitir. Só lembrando que nós temos aqui anunciado, haverá aqui um encontro com as irmãs, né? As irmãs terão um encontro marcado aqui. Quando deixa eu ver. Para aí. Hoje teremos um encontro as mulheres dali do grupo de leitura de Cláudio, né? Às 17 horas de Brasília. Todas as irmãs que fazem parte do grupo de leitura estarem ali juntas e compartilhando suas leituras, suas visões, as melhorias que precisam ser feitas, os projetos para o próximo ano. Então, está todo mundo convidado. Que Deus abençoe a vida de cada uma, que possam crescer a cada dia mais na graça e no conhecimento. Hoje, às 17 horas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Acabaram de ouvir mais um programa Abra Sua Bíblia. Esteja conosco amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela atenção e lembre-se, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar, vamos abri-la.
Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus.